Olá, hoje a gente está com o mercado mais na expectativa do que na agitação. Isso porque no período da tarde a gente vai ter relatório do SDA, então vai movimentar bastante o mercado de soja e milho, e a gente também está aguardando a PEC dos precatórios, tanto na Câmara como no STF. Então são divulgações importantes que nós vamos ter, mas que até o momento não estão influenciando ainda. O mercado está esperando elas, então está um mercado mais tranquilo agora pela manhã. Entraram outros fatores no radar que podem influenciar o mercado. Não estão influenciando ainda, mas é importante a gente se atentar para eles porque logo eles podem fazer diferença. Eu estou falando agora das campanhas para a eleição da presidência do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Essa candidatura ou essa eleição ela acontece até fevereiro do ano que vem. Então, até o momento a gente não está tendo nada forte para impactar o mercado, mas a gente já começa a ouvir uma fala aqui, outra fala ali, até sobre a decisão de juros dos Estados Unidos, quem que vai seguir de um jeito, quem que seguiria de outro jeito, mas já há um movimento político para a não continuidade do presidente Jerome Powell. Então é bom ficar atento a esse assunto, porque daqui a pouco ele pode influenciar, sobretudo para as cotações do dólar. Um outro ponto que talvez pode ser o responsável um pouco pela essa fraca baixa que a gente está tendo na abertura no dólar na abertura do dia, são as falas do diretor de política monetária do Brasil, o Bruno Serra. Ele deu uma entrevista para o jornal japonês e afirmou que o Brasil pode ter que subir mais a sua taxa de juros. Lembrando que a taxa Selic hoje ela está a 7,75%. E a última reunião do Copom ela acontece no dia 7 e no dia 8 de dezembro. O Copom ele tem um costume de sempre acompanhar o relatório Focus. E o relatório Focus trouxe na semana passada a previsão de que a Selic feche a 9,25% esse ano e 11% para 2022. Então, muito provável, o mercado já começa a especular sobre isso, de que na última reunião do Copom o aumento tenha que ser de mais de 2%, que é um aumento que a gente não tem costume de ver, um aumento muito agressivo. E essa situação é uma situação que a gente já tem falado aqui há alguns dias, é um pouco preocupante, porque quando se sobe a taxa de juros, a principal intenção é equilibrar ou mesmo baixar a inflação e equilibrar o câmbio, baixar o dólar. E o que está acontecendo é que a gente está ficando com a taxa de juros muito alta, junto com a inflação muito alta, que hoje é de 10,25% do acumulado, e também um dólar muito alto. Então a gente vai ficar com a nossa moeda cara aqui dentro e desvalorizada lá fora, junto com a inflação alta aqui dentro, que tira o poder de compra. E fica uma dúvida, e de fato é uma dúvida, não é um apontamento, por que o Banco Central não começou a utilizar as nossas reservas cambiais mais pesadas? A gente tem mais de 360 bilhões de dólares para usar das reservas e não tem usado. E só subir a taxa de juros a gente tem visto que não tem adiantado muito. O dólar continua alto, a inflação continua alta. Mas houve essa fala do diretor Bruno Serra de que a nossa taxa de juros pode ter aumentos mais agressivos, até o próprio relatório Focus já está apontando isso. Um outro fator, que talvez esse seja o de maior relevância, é esse aguardo, essa expectativa da PEC dos precatórios. O presidente Arthur Lira confirmou ontem que a votação deve ser hoje. No STF também tem as discussões a respeito da PEC dos precatórios, mas o que nós acreditamos é que a gente pode ter algum resultado, alguma definição ou não, mas de madrugada. E aí o mercado de amanhã já amanhecer bastante agitado por causa de alguma decisão que foi tomada. Só lembrando que a não aprovação da PEC pode ser até um pouco pior. De toda forma, com a aprovação da PEC ou não aprovação da PEC, esse ano o governo deve mostrar algum plano que vai sim furar o teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro já editou a MP do Auxílio Brasil. E lembrando que o governo tem dito que o plano B, caso a PEC não seja aprovada, é a continuidade do auxílio emergencial. Então a gente está falando de gastos que estão além do teto e que grande parte desses gastos estão nas emendas parlamentares, que é a discussão do STF hoje. Então pode ser até que seja divulgada a lista no nome dos deputados que receberam as suas emendas e os valores que eles receberam. Isso tudo é legal, não é nada ilegal, é tudo constitucional, é um processo antigo, ele sempre aconteceu, mas agora está pesando porque ele pode furar o teto de gastos.
Então, o que se há de discussão é que foram prometidas algumas emendas para que alguns deputados votassem a favor da PEC. Então, é um assunto muito delicado e é um assunto que vai causar muita turbulência no mercado e hoje a gente deve ter alguma atualização a respeito dele. Se acontecer de madrugada, amanhã já amanhece bastante turbulento, conturbado. Então, por hora, vamos aguardar. Até mais.